Boa tarde a todos. Meu nome é Olinto. Eu estou aqui em Joana Pérez 8 anos, completando 9. E a gente, para chegar aqui, foi uma viagem bem longa, porque eu nasci aqui na terra, nesta terra aqui, da chamada Ilha Mariana, do outro lado daqui da terra, que se chamava Terra Firme antigamente. E por um momento histórico de invasão de índios, meus pais, que era o Lourival Melo, que a esposa dele, que era minha mãe, Cília Ramos, professora deste local, eles, por um motivo de invasão dos índios, hoje pesquisado através de bases universitárias, científicas, nós colocamos como sendo evidência dos índios açorinos. Então, aqueles índios, não se sabe como, eles vieram para cá nessa década de 38 a 40, mais provavelmente nesse período, e tentaram fazer conflitos com a comunidade local, na qual era dirigido por duas pessoas. O meu avô, Arlindo Melo, e um senhor por nome Juvencio Melo. Os nomes são tão parecidos que diziam até que eles eram irmãos, mas não eram. Eram compadres e desenvolviam um comércio de extração de borracha e castanha, que naquela época era muito evidente aqui na região. Eles tinham um poder comercial muito bom e começaram então, sim, a fazer o desenvolvimento da ilha. Foi quando houve a invasão desse grupo indígena aqui na vila. Conflito este que hoje tem marcas ainda registradas, pessoas ainda vivas que deixaram essa marca, que contaram a história para nós. Eu particularmente, eu não lembro assim de como ocorreu esse fato, mas os moradores antigos relataram para nós que os índios chegaram aqui e para fazer conflitos, e que se sabe por pesquisa que eles estavam famintos, tanto que eles feriram umas 2 a 3 pessoas, mataram uma menina, que eu não me lembro o nome agora, mas eles invadiram mais para os comércios. As pessoas que tinham comércio, como meu pai tinha um comércio aqui, eles levaram muito mantimento, assim, farinha, essas coisas assim, que eles puderam para comer. Eles levaram farinha, charque, papatinho, peixe seco, essas coisas assim eles levaram. Porque presumo que eles estavam mesmo querendo comer alguma coisa, estavam com fome. Mas eles ficaram aqui na região. E com esse conflito, meu pai, com outras pessoas, se transferiram para a terra do outro lado daqui da Terra Firme e se instalaram lá. E ficou aqui, na Terra Firme, o senhor chamado Juvencio, que no qual, de relatos de pessoas, ele disse que ele queria saber qual era o índio que ia expulsar ele daqui. E criou uma certa proteção, guarnição, para guarnecê-los, e ele ficou mesmo até por muito tempo. Não se sabe se até a volta das outras pessoas que estavam na outra terra, do rio para a Terra Firme. Não se sabe se ele ainda conseguiu reaver essas pessoas. Mas que se sabe que ele não se transferiu para o outro lado, ele ficou aqui, guarnecido por essas pessoas, né, que se dizia caboclos, defensores, para poder proteger sua casa. Sobre a questão da origem familiar minha, eu me lembro assim, são 2 famílias distintas, a família Ramos e a família Melo. Na época, a família Melo tinha muitos Melos, mas não todos eram parentes. E o que a gente sabe é o seguinte, que a família Ramos, ela já vivia há muito tempo em Bahia, tradicional, pelo comando do Enéas Coelho Ramos, que era o pai do senhor Sandoval, já falecido, que eles tinham uma família muito grande. Então,
se tornou uma família muito tradicional, tanto que o próprio Sandoval foi prefeito do bairro. E o Ernesto também, o pai dele foi prefeito do bairro. Quanto à família Melo, o que se pode dizer? Que eles eram muito chegados ao comércio. Arlindo Melo, que veio para cá, para Joana, era um comerciante muito respeitado, por ele ser comandante de barco. Ele comandava barco. Naquela época era muito tradicional ter barcos de grande alcance que vinham para cá buscar borracha e castanha. E o meu avô foi nesse lance que ele veio para cá e se instalou aqui, começou a namorar as caboclas e começou então a gostar da região e ficou e criou essa família, que meu pai estava já com ele nessa época, Lorival Melo, que se instalou aqui em Joana Pérez. E ele, através do pai dele, Arlindo Melo, com o Gilberto Melo, então criaram essa grande porte de união de família Melo com a família Ramos. E o que se tem de conhecimento é sobre essa questão, que os dois se uniram através do meu pai, pelo comércio do meu avô, e da minha mãe, pela família tradicional Ramos, que naquela época ela era professora, jovem professora, e aí, como ele veio para cá, para Joana Pérez, trouxe ela para cá e ela se tornou até professora do lugar, que hoje é colocado o nome dela numa das escolas. E histórico familiar é isso. Então a história de Joana Pérez, mais ou menos nesse ano de 40, foi mais ou menos, marcou muito por essa invasão dos índios, que até hoje, já como pesquisa, nós fomos até o Centro, e lá consta mesmo registro de que houve um grande conflito aqui, né, no Baixo Tocantins, localidade de Joana Pérez. Tem registro lá no Centro. Agora, a minha passagem daqui para Belém deu-se no ano de 1950 a 53. Eu não sei bem o ano certo. Meu pai, por dificuldades, né, até já de emprego, ele resolveu ir para Belém e levou já três irmãs, mas eu, para Belém. De lá ele se instalou e se empregou numa firma lá que fazia extração de botão, que na época era muito corriqueiro, chamado botão de madrepérola. E ele então ficou nessa firma encarregado de vir para cá, para a região de volta, para contratar pessoas, cametaenses, baionenses, ribeirinhos, para mergulhar nos rios e fazer a extração das conchas. E de lá eles juntavam essas conchas. Quando chegava o inverno, que a água crescia, então eles colocavam num barco chamado Pérola de Tocantins e iam, levavam para Belém para fazer a perfuração das conchas. Então, mais ou menos essa história é a minha história também. Agora, a volta para cá se deu já no ano, já por volta dos anos 70. Foi quando eu comecei já, que eu estudei lá em Belém, me formei, né? Fiz o curso primário, naquela época tinha ginásio, tinha científico, concluí o curso científico. E de lá eu vim para cá só como visitante, mas nunca cheguei até aqui, só por volta do ano de 2004, 2008, foi que comecei a voltar já para Joana Pérez. Então se tem essa história, mais ou menos, iniciadas assim, desse jeito. O que a gente sabe são coisas contadas pelos grandes pessoas já de certa idade, que guardavam aquilo como uma história, até como novelas, e até crendices, porque se criou, através disso, não só uma história, mas também crendices, Batista Pereira, lobisomem, essas coisas todas que a gente chega aqui até sente até a gente vive com essas histórias e sente dentro da gente uma raiz para contar até para os nossos netos também. Porque a gente chega aqui, vê a história do Boto e tal, entra então numa situação do nosso folclore. Eu, como aposentado, resolvi vir para cá e então me dedicar, através de outras coisas, pesquisa, à história dessa terra. O que nós encontramos aqui foi a história dizendo que, no outro lado,
as pessoas brincavam do boi bumbá, né? E faziam as danças do carimbó, que já se tinha em mente assim a dança regional, e do samba do cacete, né? Oriundo, que se sabe, da cidade de Cametá, trazida pelos negros africanos, e também depois se descobriram estudos que ela envolveu também os índios. Então uma junção do carimbó seria o negro, né, em batuque das suas crendices, de manjar, das batucadas, com os índios. Eles formaram então um tom. E desse tom, os caboclos, as caboclas, com uma saia muito grande, que na época era comum, e de saia bem larga, dançavam em volta dessa batucada e faziam muitas voltas em deslocamento laterais até frontais, com a mão para cima, como saudando um companheiro, querendo ela tirar para dançar. E o carimbó, então, se tornou o carimbó, a dança rei da região. Já o samba do cacete, a gente se coloca como um histórico vindo dos negros, que se conta que veio de lá, como eu falei anteriormente, de Cametá. Eles acham que essa dança desenvolveu também pela região, mas não foi a dança autêntica formada pelos índios e os negros da época, que se tornou o carimbó. O boi bumbá, também a história que os velhos contavam para nós, que naquela época as senzalas, tinha os grandes fazendeiros que vieram para cá, portugueses até, vieram para cá montar suas fazendas, criar os bois, tudo. E tinha as filhas deles. Essas filhas, por ficar só na senzala, não poder dançar, não ter com quem dançar, ela apreciava da sua alta senzala os índios e os negros dançarem. E ela achava bonito. E com aquilo ela foi se acostumando, que até então um dia ela resolveu dançar com os índios e os negros. E então os índios colocaram o nome dela de Sinhazinha, que é a filha do patrão que veio para dançar com os índios. É uma história muito bonita. E hoje, o histórico do boi se desenrola nesse sentido. Os índios, acredito, os índios guerreiros dançando, os negros também se misturando com os índios, e a Sinhazinha com aquele vestidão bonito em redor desse enredo que forma então o grupo Boi Bumbá. O que nós praticamos muito aqui em Joanapés, porque na época os grandes moradores, anciões, diziam que lá desenvolveu muito bem o Boi Bumbá. E hoje em Joanapés nós temos o Boi Malhadinho, que representa o histórico da tradição do nosso folclore da terra. Mais ou menos é isso que a gente tem para dar primeiro para vocês. E outras coisas vêm de encontro à cultura nossa, que a gente não ficou marcante por causa desse conflito dos índios, porque nós fomos para o outro lado. O que nós tínhamos aqui de terra firme foi levado para lá, e quando voltou para cá, a gente já veio com uma outra roupagem, uma nova criação de comunidade. Até então, que a gente tem até hoje algumas festinhas que se dão, mas com a minha chegada aqui na Terra, em 2012, criou-se então um grupo de pessoas, de crianças, que começaram a desenvolver a cultura local. E hoje nós preservamos isso, nós queremos até colocar como registro o histórico cultural da nossa terra. Concernente ao tocante aos rios, é muito importante destacar que na época que o meu avô fazia comércio, o rio Tocantins, através do braço direito e esquerdo, eles não eram tão largos, mas eram muito estreitos e fundos, tanto que as barcas elas entravam livremente, até navios de grande calado entravam. E se tem-se notícia que quando a água crescia no inverno, ficava tão grande que os navios de grande porte vinham e não se encalhavam, eles passeavam e voltavam, sem ter problemas de encalhe. E com o evento da barragem,
de Tucuruí, teve uma grande polêmica ambiental, que inclusive foi feito filmes. Eu me lembro num filme que eu vi, assisti em Belém, Floresta de Esmeraldas. Eles colocavam dentro desse filme não só a história dos índios, como disseram, o comportamento dos índios, seus habitats, mas também eles colocavam situações futuras que daquela época poderiam acontecer. A seca dos rios, eles colocaram nesse filme. Seria bom de resgatar esse filme para mostrar para a comunidade. É um filme que foi gravado, inclusive, por uma artista até paraense, Adira Paz. Ela conta a cena com um artista americano, lourinho. Ele é louro e ela é índia, eles se namoram, fazem um flerte. E a barragem, ela é construída através de conflitos, porque os índios, eles vão lutar pelos seus interesses, já começa uma luta pelos seus interesses, né, de fechar os rios, porque o índio, eles têm essa magia de proteger não só a floresta, como os rios, e eles já lutavam por essa situação. E com a barragem de Tucuruí, o que eles já pensavam? Que iam acabar com os rios. A luta deles, então, se deu-se nesse sentido, de não deixar os rios se tornarem uns grandes desertos. E no final, o filme, que eu estou lembrando, que é para vocês até, se for o caso, assistir e resgatar pela cultura, que eu acho que deve ter lá na nossa cultura, lá na Secretaria de Cultura em Belém, de poder trazer para a comunidade ver que a barragem, no final do filme, eles colocaram uma situação muito trágica. A barragem, ela não suporta, né, a construção, e ela cede. Ela cede e há um dilúvio dos rios. E os rios se transbordam e gás trazem grandes danos às comunidades, como hoje a gente está vendo que está acontecendo. E não se descarta um momento desse tipo. De uma barragem dessa ter problemas maiores, e trazer uma situação desse tipo ecológico para nós. É o transbordo das águas, e vai inundar muitas comunidades, até perecer muitas unidades. Porque se tem que o Rio Tocantins, ele foi criado, essa barragem, hoje tem-se um estudo que não poderia ser criado as turbinas de grande porte, de 12 turbinas, sim, poucas turbinas, mas na frente criava outra. Já é um estudo moderno, que naquela época não foi considerado isso. E que haja uma situação até de risco para nós, imaginar que nós estamos abaixo dela. E você já pensou, aconteceu um acidente desse, o que será de nós que estamos aqui embaixo? Se já houve épocas sem a barragem, que o rio inundou tanto que as pessoas tiveram que ir para as terras mais altas. Agora imagine, naquela época a gente tinha condições de se mudar. Porque a gente via a água crescer devagar. Não é como se fosse um desastre ecológico, a barragem. De repente, quebrar, se deteriorar, se quebrar uma das bases. O que vai acontecer? A água de cima do reservatório vem tudo uma vez só para baixo, e não há tempo do povo se fugir dessa situação. Eu vejo isso um risco. Eu vejo até que as autoridades têm que olhar para esse sentido, porque nós sofremos muito com essa barragem. Hoje, os nossos grandes peixes que a gente tinha aqui, os cardumes em si, desapareceram. E hoje só se tem peixe aqui em abundância quando a água realmente ela fica alta, quando ela cresce de uma maneira muito boa para colocar nos lagos grande volume de água para a desova do nosso cardume. Então é um alerta que a gente traz nessa gravação para as autoridades, não só para nós colocarmos sempre na mente que nós estamos muito prejudicados, que a gente tem que lutar por uma certa condição de sobrevivência até.